Desde as eras mais remotas, antes que reis erguessem seus tronos e impérios gravassem suas marcas na poeira do tempo, existiam seres tão imensos e enigmáticos que suas sombras se estendiam por gerações. Criaturas que habitavam a fronteira entre o visível e o invisível, onde o natural toca o sobrenatural. As Escrituras falam deles com admiração e reverência, como sinais do poder ilimitado do Criador e como testemunhas de épocas em que os homens caminhavam entre maravilhas e terrores. Criaturas que desafiam nossa razão e revelam o quanto pouco realmente entendemos do cosmos divino. Alguns guardavam portais esquecidos, outros desciam ao abismo oceânico, e houve aqueles que apareciam apenas em visões proféticas, surgindo da terra ou emergindo das águas para anunciar juízo, glória e mistério. Não eram fábulas, não eram contos exagerados, eram sinais. Sinais de que o mundo espiritual sempre esteve próximo, e que forças maiores que qualquer reino terreno velaram pela fronteira entre o céu e a terra. Hoje, viajamos pelas páginas sagradas para contemplar 10 criaturas bíblicas tão vastas e assombrosas que seu eco alcança a eternidade. Seres diante dos quais até os poderosos se calariam, testemunhas da grandeza do Altíssimo e das profundezas insondáveis da criação. Prepare-se, o que você está prestes a ver não é mito, mas memória, fragmentos de um mundo que tremia sob os pés de gigantes, as asas de anjos e os rugidos de bestas impossíveis. O Behemoth. Em terras intocadas pela memória humana, onde vales silenciosos ainda carregam o sopro dos primeiros dias, habita uma criatura cuja forma ultrapassa toda a compreensão. O Behemoth. Ele não é apenas grande, é monumental, como se a própria terra moldasse sua carne para exibir força bruta. Suas costas se elevam como uma montanha viva, sua pele, espessa e antiga, assemelhasse a bronze desgastado pelo tempo. Sob ela, músculos se movem como rios pesados de pedra derretida. As Escrituras dizem: eis agora o seu vigor está nos seus lombos, e a força nos músculos do seu ventre. Jó 40-16. Cada passo faz o chão tremer, a poeira se levanta, a própria criação parece se curvar diante de sua presença, mas é sua cauda que inspira maior admiração, não um simples membro, mas um tronco vivo, tão maciço que as Escrituras o comparam a um cedro em plena força. Ele move a sua cauda como um cedro. Jó 40-17. Suas pernas são pilares, seus tendões como raízes entrelaçadas, seus ossos descritos como tubos de bronze e barras de ferro. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Jó 40-18. Seus pequenos olhos ardem como brasas douradas, carregando a serenidade de algo que sabe exatamente o que é. Quando respira, vapor quente se espalha pelo rio. Quando bebe, as águas sobem até seu peito, fugindo do peso absoluto de sua existência. O Behemoth não se esconde, não teme, não precisa atacar. Ele simplesmente existe, e isso já impõe reverência. É o lembrete vivo de que até as maiores montanhas são pequenas diante do poder do Criador. Jó 40-19. Das profundezas do mar, onde a luz jamais alcança e ecos antigos ainda pulsavam como memórias mais velhas que a criação, algo começou a subir. Primeiro um tremor, depois uma sombra se alargando sob as águas. O oceano parecia resistir à sua vinda, mas também se curvava a ela. E então, rompendo as ondas como um monólito vivo, a primeira besta emergiu no mundo dos homens. João descreve: vi uma besta que subia do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Apocalipse 13:1. Seu corpo não pertencia ao mundo natural. Era uma fusão de formas que nenhuma mente humana poderia conceber. Um torso ágil como o de um leopardo, sua pele mudando de cor sob a luz tênue do abismo. Sob ele, músculos fluíam como rios tensos. Seus pés, pesados e brutais como os de um urso, esmagavam rochas submersas com facilidade, cada passo enviando vibrações pelo profundo. Mas quando levantava os olhos, o verdadeiro terror se revelava. 7 cabeças alinhadas como coroas vivas, cada uma com sua própria personalidade. Uma era antiga, rachada pelo tempo, com olhos ardendo como brasas eternas. Outra era jovem e selvagem,
com presas expostas e saliva negra escorrendo. Outra tinha pele lisa, escura, semelhante à serpente, com pupilas finas como lâminas. Cada cabeça respirava de forma diferente, como se cada uma fosse uma criatura separada, aprisionada em um corpo colossal. Todas carregavam nomes de blasfêmia, gravados em sua carne como feridas luminosas. Acima delas, erguiam-se 10 chifres, longos e irregulares, cada um coroado com diademas que não refletiam luz. Eram coroas de metal vivo, pulsando e respirando como se possuíssem vontade própria. E então vinha a boca. Sua boca era como a boca de um leão, Apocalipse 13:2. A mandíbula central se abria, revelando presas tão grandes quanto estacas de ferro. Seu rugido não apenas ecoava, perfurava carne, sangue e espírito. Era como ouvir 1000 cavernas desabando ao mesmo tempo. Seu hálito era quente e denso, cheio de tempestade e sangue. Gotas de saliva caíam no mar, queimando a água como ácido vivo. Nada naquela criatura deveria funcionar, mas funcionava. Movia-se com precisão, quase com realeza, como um soberano plenamente consciente de seu poder absoluto. A água escorria por suas laterais como se o próprio oceano lamentasse seu nascimento. A primeira besta não era apenas vista, era sentida. O ar ao redor se distorcia, as ondas se curvavam diante dela, os ventos mudavam de direção como servos diante de um antigo monarca. Assim ela emergiu, manifestação viva da rebelião que corre pelos reinos humanos. Um símbolo monstruoso do poder que um dia tentará governar todas as nações. Um corpo impossível sustentando 7 consciências, 10 chifres, 10 coroas, boca de leão e um poder que nenhuma língua humana pode descrever sem estremecer. 3. A segunda besta. A terra estava silenciosa quando apareceu. Não houve tremor, fogo ou grande sinal. A segunda besta revelou-se de maneira quase discreta, e nessa sutileza residia seu perigo. Não surgiu com força como a besta do mar. Em vez disso, emergiu do solo como se sempre tivesse estado ali, oculta, esperando seu momento. Seu corpo era alto e esguio, imitando a forma de um cordeiro. Sua pele carregava um brilho suave, quase etéreo, lembrando lã iluminada. De longe parecia gentil, quase sagrada, mas um olhar mais atento expunha a ilusão. Seus movimentos eram fluidos demais, precisos demais, como se imitasse a natureza sem realmente pertencer a ela. 2 chifres adornavam sua cabeça, pequenos, curvos, aparentemente inofensivos. Pareciam marfim, mas pulsavam como matéria viva. Dentro de suas finas fissuras vazava um brilho dourado, belo e inquietante, revelando que se escondia sob aparência mansa. Seus olhos eram grandes, úmidos, serenos, mas com uma serenidade vazia, fria, imitando compaixão sem senti-la. Profundamente neles havia um brilho metálico, calculista. Piscava raramente, e quando fazia, era rápido demais, como um mecanismo tentando imitar o movimento humano. Mas a ilusão desaparecia completamente quando falava. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13:11. A voz não combinava com o corpo. Ecoava profunda e cavernosa, como fogo contido. Cada palavra vibrava no ar, fazendo o chão tremer levemente. Não era mero discurso. Era dominação. Seus pés eram estreitos e elegantes, pisando com graça, mas deixando marcas queimadas no chão, como se um dragão andasse dentro daquela forma gentil. A segunda besta não assustava pelo que mostrava, mas pelo que escondia. Um cordeiro por fora, um abismo devorador por dentro. E era exatamente isso que deveria ser. 4. Leviatã. Nas profundezas onde a luz nunca chegou e o mar se torna um abismo insondável, algo se agita, as águas tremem, e uma sombra colossal se enrola sob elas. Então, rasgando a superfície como um ser que rompe um véu antigo, o Leviatã emerge, soberano de todas as criaturas oceânicas. Seu corpo serpentino estende-se por dezenas de metros. Suas escamas, afiadas como lâminas,
Brilham como metal forjado no fogo. Juntas formam uma armadura impenetrável. As Escrituras dizem: suas costas são escudos fechados juntos como com selo. Jó 41:15. Um muro vivo que nenhuma arma humana pode perfurar. Quando se move, o mar parece se curvar diante dele. Uma onda colossal se ergue a cada torção de seu corpo. Sua cauda, poderosa como o tronco de um carvalho antigo, divide as águas com força suficiente para destruir navios inteiros. Por onde passa, o oceano ferve como caldeirões em ebulição. Sua cabeça é aterradora, larga, maciça, armada com fileiras de dentes curvos, semelhantes a espadas. De sua boca sai um vapor quente que faz o ar tremer. Jó descreve: de sua boca saem tochas ardentes, faíscas de fogo saltam. Jó 41:19. Seus olhos brilham como brasas vivas, perfurando a escuridão do abismo. Não há emoção em seu olhar, apenas a fria consciência de um predador supremo, rei de um reino onde a humanidade não pertence. Fumaça sai de suas narinas como de uma montanha vulcânica. Seu hálito ecoa como trovão sob as águas, espalhando pânico entre tudo que vive ali. Quando ruge, o mar se ergue em muros altíssimos que se chocam com força devastadora. O Leviatã não se esconde. Ele reina. Ninguém o caça. Ninguém o subjuga. A palavra declara: na terra não há outro como ele. Jó 41:33. O rastro que deixa é uma cicatriz branca pelo oceano. Alguns antigos acreditavam que seus movimentos torciam seu corpo como serpentes entrelaçadas, lembrando os monstros de múltiplas cabeças dos Salmos. Mas, acima de tudo, é símbolo, personificação do caos, da força primordial, do abismo antes da criação. E quando ele sobe, o mundo se sente pequeno, pois diante dele o homem entende que o oceano não é apenas água, é lar de criaturas que só Deus pode enfrentar. 5. Os gafanhotos do Apocalipse. O céu escureceu como se a própria luz tivesse sido arrancada. Uma fumaça densa subiu do abismo aberto, cobrindo o sol e mergulhando a terra no crepúsculo. Mas o terror não estava na fumaça, estava no que dela emergia, criaturas que jamais haviam caminhado entre os homens, os temíveis gafanhotos do Apocalipse. Avançavam como um exército vivo, mas não se pareciam com insetos comuns. Seus corpos eram como cavalos preparados para a batalha, fortes, erguidos, cobertos por placas de quitina que brilhavam como armaduras de ferro sob a luz tênue. A aparência dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. Apocalipse 9:07. Em suas cabeças havia algo como coroas de ouro, não metálicas, mas orgânicas, pulsantes, como marcas de uma autoridade cruel concedida para o juízo. Seus rostos tinham traços humanos, grandes olhos inteligentes observando com precisão fria. Suas expressões não mostravam raiva, apenas intenção. Essa estranha pitada de humanidade os tornava ainda mais perturbadores, como uma paródia sombria do design do Criador. Sob seus rostos, porém, havia uma mandíbula bestial, com dentes afiados que zumbiam como predadores contidos. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Apocalipse 9:08. Longos fios escuros ondulavam sobre suas cabeças, dando-lhes uma aparência espectral, quase guerreira. Seus dentes, como os de leão, eram curvos, armas cortantes. Seus peitos eram protegidos por peitorais como ferro, e o choque de suas fileiras ecoava como metal em guerra. Suas asas batiam com força que sacudia o ar. O som era como o trovão de carros de guerra correndo para a batalha. Mas era a cauda que selava seu propósito. Longa, articulada, terminando em um ferrão de escorpião, brilhava como vidro venenoso. Tinham caudas como escorpiões, com ferrões. Apocalipse 9:10. Mergulhavam do céu como flechas vivas, atingindo suas vítimas com uma dor tão intensa que os homens ansiavam pela morte. Mas ela não vinha. Não eram gafanhotos deste mundo. Eram criaturas do abismo, mensageiros do tormento, formadas para lembrar à humanidade que, sob o juízo divino,
Até o menor ser pode se tornar mais aterrador que exércitos inteiros. 6. Os querubins. Quando Ezequiel levantou os olhos, não viu figuras gentis ou infantis. O que apareceu foi uma visão de glória e terror, seres tão poderosos que o próprio ar parecia tremer diante deles. Os querubins não cabiam na imaginação humana. Tinham forma semelhante à humana, mas grandiosa, sua pele brilhando como metal aquecido, mudando entre ouro, bronze e fogo líquido. Ao redor deles pulsavam tempestades de luz, como se carregassem a energia do firmamento. 4 rostos olhavam em direções diferentes: homem, leão, boi e águia, cada um revelando inteligência, força, serviço e soberania. Uma fusão impossível de compreender sem se curvar em reverência. 4 asas se estendiam de seus corpos. 2 cobriam seus peitos em honra. As outras 2 vibravam com o som de muitas águas. Quando batiam, não criavam vento. Criavam impacto, como se os próprios céus respondessem. Seus pés eram retos, firmes, terminando em cascos brilhantes como bronze polido. Quando tocavam o chão, faíscas saltavam como brasas esmagadas. Sob suas asas, mãos humanas se moviam, prontas para executar a vontade do Altíssimo. Os corpos dos querubins estavam envoltos em uma luz quase elétrica. Não caminhavam. Deslizavam, movendo-se em qualquer direção sem virar os rostos, avançando como uma tempestade consciente. Por onde passavam, a atmosfera mudava, o ar ficava mais pesado, e o silêncio tornava-se sagrado. Não eram anjos suaves. Eram guardiões do trono, criaturas forjadas para proteger o santo com poder que faz reinos tremerem. 7. Os gigantes. Caminhavam sobre a terra como sombras colossais de um mundo esquecido. Onde seus pés tocavam, o chão cedia. Onde suas vozes ecoavam, montanhas respondiam como trovões distantes. Eram os gigantes, nefilins, anassins, refães e emins, vestígios de uma era em que a humanidade parecia pequena diante deles. Sua estatura ultrapassava toda medida humana. Alguns alcançavam 3 metros, outros muito mais. Os antigos disseram: vimos ali os gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Números 13h33. E não era metáfora. Guerreiros experientes tornavam-se insignificantes diante de tais colossos. Seus corpos eram fortalezas vivas, peitos largos como muralhas, ombros largos como blocos de pedra esculpidos, músculos entrelaçados como raízes profundas. Cada suspiro era uma exalação quente de terra e batalha. Alguns tinham pele com tonalidade de bronze marcada por cicatrizes antigas. Outros eram pálidos como mármore, refletindo a luz como uma lâmina fria, mas todos compartilhavam o mesmo brilho feroz nos olhos, um instinto primal que nunca se apagava. O rei Og dos refães possuía uma cama de 9 covados de comprimento, Deuteronômio 3h11, mais de 4 metros. Imagine sua figura. Pescoço grosso, mandíbula larga, dentes como pequenos caninos, mãos capazes de esmagar pedra. Golias refletia essa mesma brutalidade. Sua armadura pesava mais do que muitos homens podiam carregar, e sua mera presença podia desfazer exércitos inteiros. Quando os gigantes corriam, levantavam tempestades de poeira. Suas armas eram troncos de árvores, vigas de ferro, lanças impossíveis para mãos humanas erguerem. Ainda assim, havia inteligência em seus rostos, estratégia, consciência e um eco antigo de poder. Eram a memória viva de um tempo em que a Terra era habitada por seres além da lógica humana. Colossos que carregavam em seus corpos o eco do caos antes da ordem. 8. Os dragões. Entre todas as criaturas descritas nas Escrituras, poucas despertam medo tão profundo quanto os dragões, símbolos do caos primordial, força bruta e das regiões mais sombrias da criação. Diferente das representações mitológicas modernas, os dragões bíblicos aparecem como monstros cuja forma desafia a razão e está na própria fronteira do juízo divino. Sua forma era longa e serpentina, como rios cortando desertos. Suas escamas brilhavam como metal recém-forjado, encaixadas como uma armadura impenetrável. Ao se moverem,
Seus corpos ondulavam com uma harmonia inquietante. Cada movimento carregava a sensação de que toda criatura era um único músculo vivo, pronto para destruir. A cabeça ostentava chifres curvos que se projetavam como lâminas afiadas. Seus olhos ardiam como brasas, vermelhos, intensos, estudando o mundo com silêncio e desprezo, como se vissem além da carne e do osso. Suas bocas, cheias de dentes serrilhados, exalavam vapor quente que subia como fumaça de fornalha. Alguns relatos falam de dragões cujas narinas liberavam fumaça constante como vulcões errantes. Outros descrevem jubas rígidas correndo por suas costas, ou asas curtas e grossas semelhantes às barbatanas de monstros marinhos antigos. Suas garras eram imensas, curvadas, capazes de rasgar penhascos de pedra e derrubar árvores antigas como se fossem gravetos. As Escrituras declaram: naquele dia o Senhor castigará a serpente fugitiva, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, 1. Quando um dragão se erguia, sua sombra cobria a terra como uma noite súbita. Quando golpeava com a cauda, o chão se partia como se o mundo rachasse por dentro. Cada parte de seu corpo pulsava com força indomada, um vestígio vivo de eras mais antigas que a ordem estabelecida. Os dragões bíblicos não são meros monstros. São sinais, ecos do poder que habita nas profundezas, lembretes de que nem todas as criaturas se curvam à vontade dos homens. 9. As 4 bestas de Daniel. Quando Daniel contemplou o mar agitado pelos ventos do céu, 4 formas emergiram do profundo, escuras, majestosas e aterrorizantes, criaturas moldadas como símbolos vivos dos reinos que dominariam a terra. A primeira surgiu como um leão alado. Seu corpo era poderoso, sua pele dourada brilhava como fogo ao pôr do sol, e suas asas de águia agitavam tempestades a cada movimento. Mas diante do profeta, algo impossível ocorreu. Suas asas foram arrancadas e o leão ficou ereto como um homem, recebendo um coração humano, uma transformação cheia de mistério e significado. A segunda besta subiu com peso brutal, um urso colossal erguido de um lado, pronto para atacar. Sua pele grossa estava marcada por cicatrizes antigas, e entre seus dentes segurava 3 costelas arrancadas. Seu olhar faminto revelava força selvagem, como se estivesse preparado para esmagar tudo em seu caminho. A terceira era um leopardo impossível, com 4 asas, 4 cabeças, 4 olhares vigilantes. Seu corpo manchado movia-se com velocidade sobrenatural, como um raio cortando o céu. Suas asas vibravam com precisão mortal, e suas testas olhavam em direções diferentes, preparadas para conquistar sem descanso. Mas a quarta besta não tinha comparação. Daniel a descreveu como terrível, espantosa e muitíssimo forte. Seu corpo parecia formado de escuridão metálica, absorvendo toda a luz ao redor. Dentes de ferro esmagavam tudo, suas garras rasgavam pedra como se fosse pó. Sobre sua cabeça, 10 chifres surgiam como lâminas vivas, portando poder sinistro. Seu rugido não era som, era impacto. Sua investida devorava a própria esperança e destruía tudo o que encontrava. Era um monumento vivo do caos, uma força que nenhum reino terreno poderia conter. Essas 4 bestas não eram meras visões, eram advertências, sinais proféticos gravados em carne viva, revelando os caminhos que a história tomaria sob o olhar do Todo-Poderoso. 10. Os vampiros. Criaturas de dente-espada. Entre as imagens sombrias preservadas nas Escrituras, poucas são tão inquietantes quanto seres descritos com fome implacável e dentes afiados como lâminas. Não são vampiros modernos, mas criaturas cuja própria existência foi moldada para devorar. Provérbios os descreve. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos dentes da mandíbula são facas. A visão é vívida, criaturas humanoides, distorcidas além do natural. Seus rostos são alongados, marcados por ossos protuberantes. Sua pele pálida parece esticada, sempre à beira de rasgar. Seus olhos ocos observam com mistura de desejo predatório e desprezo. É um rosto humano, sem humanidade. Seus dentes são a característica mais aterradora, longas lâminas naturais,
brilhando como aço polido, serrilhadas para cortar carne e osso. Quando abrem a boca, vêem-se fileiras de dentes que se chocam com um som seco e mecânico, como engrenagens de um predador feito para destruição. Suas mãos são finas, com dedos longos terminando em unhas negras e curvas, semelhantes a pequenos garras. Seus corpos são magros, quase esqueléticos, mas movem-se com velocidade cruel, sempre curvados, sempre observando, como feras vorazes caçando nas sombras. Algumas descrições sugerem que seu hálito carrega o cheiro de sangue antigo, como se sobrevivessem da própria morte que causam. Suas vestes estão rasgadas, agarradas como trapos encharcados com o odor da ruína. Quando localizam uma presa, inclinam a cabeça lentamente, como uma fera calculando o momento do ataque. Então investem com velocidade impossível, dentes reluzindo como espadas na escuridão. Essas criaturas representam uma humanidade corrompida, devorada pelo mal que abraçou. Não são mitos, são avisos, figuras que mostram o que o homem se torna quando abandona a luz e caminha para o abismo. Assim, entre monstros antigos, colossos e seres além da compreensão humana, percebemos que toda forma revelada nas Escrituras carrega um propósito: lembrar-nos da grandeza do Criador e da fragilidade do homem. Nada disso é mito, é sinal, marcas deixadas na história para que nunca esqueçamos que o mundo visível é apenas um fragmento da criação, e enquanto houver olhos para ver e ouvidos para ouvir, essas histórias continuarão ecoando através dos séculos, proclamando que nada é impossível para o Altíssimo. Até breve!